Então vamos dar início aqui. Eu vou colocar aqui a minha apresentação no ar. Então, hoje nós vamos falar da lei de liberdade, né? A lei de liberdade, vocês que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais dentro das leis aqui que nós encontramos na codificação, ela se encontra no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Capítulo 9 ou 10? Espera aí, capítulo 9, exatamente, do Livro dos Espíritos, e ela fala sobre liberdade natural, ela fala sobre escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidades e outros temas que nós muitas vezes nos questionamos. Porém, a lei da liberdade, ela se resume em tudo aquilo que é de direito do espírito imortal, no sentido de que, através do conhecimento adquirido desde a sua criação por Deus, ele vai paulatinamente, gradativamente conquistando. Então, são conquistas do espírito que gradativamente vão permitindo decidir pelas suas, vamos dizer assim, tomar as suas decisões, os caminhos a serem seguidos e muitas vezes também entender as consequências. E a lei da liberdade também inclui aquilo que toca a relação entre os espíritos encarnados no ambiente terreno e aquele famoso ponto em que diz onde acaba o meu espaço e inicia o espaço do meu semelhante, onde eu invado o espaço do meu semelhante, até onde eu posso ir sem invadir o espaço daquele que segue essa jornada evolutiva ao meu lado. Então, coloquei aqui o início falando, um poema aqui que vem lá do nosso querido Augusto dos Anjos, lá do plano espiritual, já através de comunicação espiritual, ele que diz o seguinte: a subconsciência, assim a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências, do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Augusto dos Anjos. E aqui ele claramente mostra exatamente a nossa existência imortal e que vai estratificando o conhecimento em camadas e que muitas vezes são necessários esses conhecimentos em determinados momentos de cada jornada, nos protegendo, nos alertando sobre aonde estamos falhando, nos propiciando exercício pleno de algumas conquistas adquiridas pelo espírito que é relevante, né, às suas aptidões para que ele possa exercer essas conquistas como conquistas que tragam mais planejamento à sua existência atual, a adquirir mais e mais conhecimento e assim ir trabalhando sucessivamente a sua evolução. Vou passar aqui. Então, a pergunta é: o que é liberdade, né? O que é liberdade em relação a essa consciência? Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e não poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Então, veja bem, aqui diz isso, passagem do Livro dos Espíritos, lá no início diz que ele usa as suas aptidões para exercer a sua liberdade, aquelas conquistas, como eu disse, que vão se aquilatando
nas existências através do conhecimento adquirido, através das experiências, e que fazem com que o indivíduo possa exercer tudo isso como um fator que pode lhe gerar liberdade, liberdade de construir, de criar, de exercer atividades. Porém, ela necessita estar amparada também nos direitos do próximo, do semelhante. Aquilo que invade os direitos do nosso semelhante tem que ser feito de forma cuidadosa. Para que o homem pudesse então gozar de uma liberdade absoluta em que ele possa fazer tudo aquilo que ele quer, seria necessário que ele vivesse isolado, concorda, gente? Como o eremita no deserto. Então ele vai lá se isolar numa caverna, ele não vai ter contato com ninguém, ele pode fazer o que ele quiser, ele come a hora que ele quer, ele dorme a hora que ele quer, ele caça a hora que ele quer, ele quebra o que ele quiser, ele constrói o que ele quiser, porque ele não vai estar afetando ninguém. Então, essa seria a única forma de você ter realmente aquela liberdade absoluta de fazer o que você bem entende. Desde que juntos estejam dois homens, veja lá, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. A liberdade é, portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde começam a liberdade e o direito do outro. Olha que interessante o que o Espiritismo nos diz, o que nós encontramos no livro dos Espíritos quando nós estudamos essa lei da liberdade. Por que eu decidi colocar esse tema aqui hoje? Exatamente porque nós vivemos num tempo em que as opiniões alheias muitas vezes nos incomodam. Muitas vezes nós queremos a forceps incutir na mente do nosso semelhante aquilo que nós pensamos ou o lado que nós tomamos partido em determinadas situações, seja no trabalho, seja em relação aos direitos civis, seja em direito ao relativo à política, seja até no futebol, né? Muitas vezes, então, as pessoas radicalizam e extremizam de uma forma até violenta e tentando impor a qualquer forma o seu modo de pensar ou aquilo que elas desejam fazer, construir ou destruir, e acaba que o mundo vive em conflito. Então, quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros, é exatamente o que muitas vezes tem faltado na humanidade atual, em que nós temos, claro, uma ansiedade maior, exatamente porque tudo hoje em dia é baseado em tecnologia, em facilidades tecnológicas de um modo geral, bem-estar, todo o nosso processo de vida ele está cercado por situações que se desenvolveram muito nas últimas décadas e que trazem rapidez para tudo. Então, dessa mesma forma, a gente quer de uma forma rápida resolver situações. E muitas vezes a forma rápida é, ó, vamos todo mundo concordar com isso, que é mais fácil, que é mais rápido. Será que talvez discussões mais calmas? Será que muitas vezes refletir a respeito do tema de uma forma mais serena? Muitas vezes dialogar de uma forma mais tranquila e tentar chegar num consenso e num meio termo não é a melhor forma? Eu mesmo no meu trabalho, às vezes vejo aqui, às vezes tenho conflitos com os meus clientes, meus pacientes, porque eles querem de uma determinada forma, um determinado tempo. Muitas vezes eles não entendem todo o processo de construção de um tratamento, que muitas vezes envolve alguns percalços e alguns erros e tentativas, quando as situações são muito complexas. E o que resolve isso? Diálogo. É sentar, replanejar se necessário, reconduzir o caminho se necessário, voltar um passo atrás se isso for importante, discutir os prós e contras e as limitações, pois todos temos limitações e também muitas vezes as situações materiais têm limitações. Então, esse espírito fraterno mais do que nunca é necessário nos dias atuais. É por esta razão que o ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem é importante, que é um ensinamento conhecido como regra de ouro, que estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Então, muitas vezes parece que algo para nós é simples, mas muitas vezes ele está afetando os demais. Então, o que vale nesse momento é o olhar atento, é o diálogo,
é a percepção e a tentativa cada vez maior de nos sintonizarmos com um plano maior, que muitas vezes nos dá as pistas, nos dá as soluções. E num lampejo você tem uma ideia totalmente diferente, pois vocês de repente estão no meio de um conflito e aquela ideia é a solução de tudo que você não tinha pensado e que parecia que só havia um caminho. Então, muitas vezes, a lei da liberdade ela também envolve esse planejamento em conjunto e que mostra novos caminhos e possibilidade de construção em conjunto. Os planos, encarnatórios, eles são baseados em muitas moradas. A gente encontra isso no Evangelho em que passo a passo os mundos vão se aperfeiçoando, bem como os espíritos que habitam nesse plano são melhores. E eles trabalham para a melhoria desse plano, como um plano melhor propicia a manutenção da saúde mental, espiritual, moral dos seus habitantes. Então, quando a gente olha lá no livro da Gênesis, a gente encontra aquela. Já tivemos até várias palestras no Caritas, né, falando sobre os mundos, que são desde os primitivos até os celestes ou divinos, em que os espíritos já evoluíram num tal patamar em que eles já estão ali, vamos dizer assim, no nível de Jesus. Nós estamos muito longe disso, mas nós estamos ali no segundo estágio de mundos de expiação e provas, já caminhando para um plano intermediário que é o plano regenerador, em que o plano terreno vai ser bem melhor do que este agora, em que haverá predomínio do bem sobre o mal, os espíritos estarão mais comprometidos em sua elevação e sua transformação, então o ambiente vai se tornar mais propício para uma melhoria geral. Mas se nós não iniciarmos esse trabalho agora, burilando as nossas pequenas imperfeições, e muitas vezes até grandes imperfeições e que parecem serem pequenas, mas que incomodam a muitos e trazem malefícios a nós mesmos, nós não vamos fazer com que esse planeta seja uma morada melhor do que a que encontramos agora. Essa classificação dos mundos você encontra no livro da Gênese. Eu coloquei até aqui pela Wikipédia, que só para vocês verem, e que fala no sumário ali que nesta obra o Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como, por exemplo, as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, veja lá, do ser que tem essa condição de adquirir livre-arbítrio, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Kardec procura estudar milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os efeitos extraordinários de Jesus, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros, planetas que compõem o universo, segundo a visão científica de seu tempo. Graças a Deus, o espiritismo ele é dinâmico, ele é progressista, ele evolui também. E o conhecimento do espiritismo, ele vai nos trazendo alguns benefícios, porque a gente vê realmente que as coisas vão caminhando para uma evolução, para um entendimento maior de alguns porquês, para um crescimento das comunicações espirituais, seja através das psicografias, seja através dos trabalhos dentro da casa espírita e de incorporações e comunicações, e também, principalmente, a mídia, de um modo geral, ela tem nos trazido muito conhecimento, né? Isso também tem sido importante. E isso resumo, nos coloca a par exatamente daquilo que nós precisamos, né? De como nós devemos exercer a nossa liberdade, né? Até que ponto nós podemos alcançar evolução e a partir deste ponto, como nós trabalharmos o nosso modo de agir, de pensar, de ser, para não afetar o nosso semelhante, nos tornarmos, na verdade, criaturas melhores. Então, dentro do livro da Gênese, fala-se sobre a Gênese espiritual, em que os mundos materiais de nada serviriam sem existência do princípio espiritual. Então, o princípio inteligente ele está aqui nas encarnações, nos espíritos, nos seres humanos, e que trazem, digamos, condições de, através do seu conhecimento e da sua ação, transformar esse ambiente, modelá-lo de uma forma que fique
adequada aos habitantes do planeta e que também traga condições de exercício da liberdade e de evolução. Porém, a gênese espiritual também, né? Que é o corpo material, ele é o instrumento do espírito, tudo bem. Mas se esse último evolui, o primeiro necessitará de um instrumento mais sofisticado, não é verdade? Então, o que acontece? A partir do momento em que o espírito evolui, ele vai recebendo condições de, no corpo físico também, atuar de uma forma diferente. Né? O ser humano tem aptidões diferentes do que o homem primitivo tinha, pois ele adquiriu conhecimento, pois o espírito que ele encarna traz comunicação àquele corpo, né? Movimentação, ação àquele corpo, e aquele corpo pode exercer todos os seus direitos, todas as suas aptidões de uma forma melhor, de uma forma muito melhor do que o homem rudimentar de tempos passados podia. Encarnação dos espíritos. Então, qual a finalidade? Ela é desenvolvimento das faculdades motivado pelo instinto de conservação e ação sobre a matéria, visando a evolução do globo onde habita. Veja lá, então, a encarnação ela vai trazendo o quê? Condições do espírito se aprimorar. A partir do momento em que ele se aprimora, ele pode exercer ainda mais sua liberdade, até porque ele também desenvolve o seu livre-arbítrio, né? Em que ele pode calcular as consequências das suas ações, sejam consequências benéficas ou negativas que lhe tragam dor e sofrimento. No livro do Chico Xavier, psicografado com comunicações do André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, tem uma passagem que diz bem assim, pelo espírito André Luiz, ele diz assim: para alcançar a idade da razão com o título de homem, veja bem, com o título de homem, perdão que eu passei sem querer aqui, vou voltar. Com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, que é a evolução, o crescimento do espírito, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, veja bem, em que a civilização elementar dos sílices, que era era da pedra lascada, denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 milhão, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Quanto tempo os primeiros hominídeos que aqui vieram levaram para ter um grau de evolução a ponto de desenvolverem ferramentas, a descobrirem o fogo, a roda, a construírem abrigos, a aprimorarem as suas técnicas de caça e tudo mais. Porém, depois disso, houve um salto evolutivo, porque espíritos de uma hierarquia maior, que já haviam habitado os outros planos e que tinham já um conhecimento adquirido, começaram a migrar aqui para o plano terreno, nestes povos primitivos, encarnando nestes povos primitivos e ampliando o conhecimento, melhorando a qualidade de vida de todos. E aí no Livro dos Espíritos tem a pergunta, questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Né? Então, na verdade, nós iniciamos numa fase primitiva em que parecíamos mais animais do que seres pensantes e adquirimos gradativamente o entendimento do livre-arbítrio, do conhecimento, do porquê das coisas, e estamos nessa busca e evoluindo cada vez mais. O livre-arbítrio, então, gente, ele não é nada mais do que a expansão da personalidade da consciência. É a faculdade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta. Veja lá, então ali é onde ele vai exercer a sua lei da liberdade em plena, em absoluta plenitude. Né? Lembrando aquilo, que a liberdade ela não é absoluta, sempre lembrando isso, ela não é absoluta, porque a gente tem que preservar o nosso semelhante de ações que poderiam prejudicá-lo. Né? E às vezes a gente vê, às vezes não, a gente vê muito isso nos dias de hoje do desrespeito, né? De um modo geral no globo, destruição da natureza, com problemas de diversas consequências ambientais que prejudicam os semelhantes. Isso é invasão da lei da liberdade, né? Isso não é uma liberdade é, exercida da forma adequada, em que
O indivíduo, muitas vezes, isso a gente vê por dirigentes de nações ou pessoas ambiciosas demasiadamente, que acabam invadindo, achando que tem liberdade absoluta, e não as têm. Então, nós, como células do planeta, como elementos constituintes, espíritos encarnados aqui, temos por obrigação praticar o exercício da liberdade da forma adequada. E vamos com isso multiplicando a ação através do exemplo. Isso é o que o Espiritismo prega. É ampliação, né, de benefícios a todos através do exemplo, da ação nobre. E já dizia o Sócrates, né? Só sei que é um dos precursores, vamos dizer assim, que já tinha ideias pré-concebidas de alguns conceitos que mais à frente o Espiritismo trouxe à tona. Ele já dizia, né? Só sei que nada sei, quando ele voltou do oráculo de Delfos, em que ele, mesmo sendo considerado o homem mais sábio da antiguidade, ele ainda entendia que tinha muito a aprender, muito a crescer como criatura. E aí, caminhando mais aqui para o nosso fim, a gente vai falar de prova, expiação, missão. Então, ali nós temos nossos direitos adquiridos, nós temos o livre-arbítrio, a nossa consciência que nos traz o pensamento contínuo, não é? Não é o pensamento fragmentário de um animal, por exemplo, que tem até um certo grau de inteligência, mas ele tem alguns instintos de conservação, e etc. e tal, e que são apenas lampejos, né, de inteligência. É fragmentário, é rudimentar. Talvez tenha sido até assim com o homem primitivo, a gente não tem certeza para provar isso. Mas no momento atual que nós nos encontramos, nós temos o pensamento contínuo, linear muitas vezes, mas que vai construindo, né, dentro de um espaço-tempo, as situações da nossa existência. O que que eu devo fazer hoje, o que eu devo fazer amanhã, qual que é o meu plano para o futuro? Eu não devia ter feito aquilo, que legal que eu fiz aquilo, olha, trouxe uma consequência, e ele consegue, através desse pensamento, construir uma análise de tudo aquilo que ele está vivendo. E muitas vezes a prova, né, ou expiação, até a missão do espírito, ela é realmente consequência do mau exercício dessas aptidões. E por isso que nós estamos aqui, não por castigo divino, mas repetindo alguns exercícios importantes que necessitam ser repetidos. Já diz o Isaac Newton na sua terceira lei da física moderna, que a lei da ação e reação, todo corpo exerce sobre um outro corpo uma ação de intensidade e recebe na mesma intensidade, em direção contrária, a mesma força. E isso é uma lei universal, está dentro das leis de Deus. Tudo que se faz recebe-se de volta na mesma intensidade. Se desejamos mal ao nosso semelhante, muito provavelmente nós vamos receber irradiações negativas contrárias. Muitas vezes as pessoas nem sentem nada de ruim por nós, mas começam a desenvolver uma antipatia porque nós temos pensamentos ruins em relação a elas. Então a gente tem que aprender a quebrar isso. Se alguém para nós não está sendo como gostaríamos que fosse, oremos por essa pessoa. Mandemos boas energias, boas vibrações, coloquemos o nome dela na urna de vibrações do Caritas, nas nossas preces diárias, enviemos bons pensamentos e peçamos a espiritualidade e a Deus para que modifiquem a consciência daquela pessoa para o bem, para que ela nos queira bem, para que ela não nos prejudique e para que possamos ter boa relação com ela também. Oremos pelos nossos governantes, oremos para aqueles que passam por dificuldades, oremos pelas pessoas desviadas da boa conduta, né? Porque elas também precisam dessa energia para que elas possam reagir de forma positiva. Muitas vezes nós nos deparamos com situações trágicas na mídia, em que muitos são os algozes, não é verdade? E nós só oramos pelas vítimas, mas nós devemos orar pelos algozes também, para que Deus coloque luz na consciência dessas pessoas, para que os espíritos de luz amparem e conduzam essa pessoa para a sua renovação, que amparem na sua aflição e no seu arrependimento e na sua dor, e para que ela transforme isso em ação positiva, em luz. Esse é o objetivo do verdadeiro espírita, é entender que todos temos limitações e as reações vão ser cada vez melhores se nós desejarmos o bem ao nosso semelhante. Aqui uma passagem do livro que fala sobre, do Paulo Henrique Figueiredo, que fala sobre as origens do Espiritismo,
que eu acho legal, que era de um contemporâneo aqui, eu já coloquei em algumas apresentações minhas, eu gosto muito do que ele falou aqui. Esse Marcelin Jobard, ele era um belga, um inventor, vamos dizer assim, litógrafo, fotógrafo de origem francesa, porém, ele era muito amigo do Kardec, e ele até fundou o primeiro estabelecimento de litografia da Bélgica, diretor de museus, ó, várias coisas legais aqui, mas ele era amigo do Kardec. E ele mandou uma carta quando ele leu o Livro dos Espíritos, eu achei fantástico, para o Kardec, que ele dizia o seguinte: recebi e li com avidez sua revista espírita. Na verdade, foi a revista Espírita, isso. E recomendei aos meus amigos não a simples leitura, mas o estudo aprofundado do seu livro dos Espíritos. A ideia de que a vida não é senão uma purificação de almas, uma prova e uma expiação é grande, consoladora, progressista, vejam bem, progressista e natural. Aqueles que a ela se ligam são felizes em todas as posições. Conto logo atravessar Paris, onde tenho tantos amigos para ver e tantas coisas a fazer, mas deixarei tudo para tentar ir apertar a sua mão. De tão agradecido que ele estava com Kardec pela sua obra, tanto pela Revista Espírita como o Livro dos Espíritos. E o que me chama a atenção é isso, que ele diz sobre o progressismo do Espiritismo, em que ele posiciona a nossa evolução e os acontecimentos da nossa existência não com fatalidade, mas como uma necessidade de purificação, né? E que através das provas, das expiações e das missões, nós vamos progredindo e crescendo de uma forma natural, sem pressa, sem culpa, sem dor e sofrimento. E se o sofrimento bater à nossa porta, é porque necessitamos dele para nosso fortalecimento espiritual, moral, para nossa elevação. Vamos encarar a vida de uma forma mais leve. Vamos exercer essa liberdade que o conhecimento e o progresso espiritual nos oferece, gente. É isso que a gente precisa. É essa vibração que esse colega aqui sentiu na época da publicação do Livro dos Espíritas, que precisamos sentir. É viver a doutrina, é colocar alguma dessas coisas em prática na nossa relação, no nosso dia a dia. É encarar as situações difíceis, as pessoas difíceis, como necessárias para o nosso crescimento. E nos posicionar também como pessoas importantes para elas. Porque se elas estão no nosso caminho, é porque nós somos as pessoas certas para ajudá-las, a reconduzi-las, a educá-las, a dar exemplo e aprender com elas também. Isso é a grande sacada de tudo isso. E que eu acho fantástico, é exercer a liberdade de uma forma plena. E aí o nosso querido Chico maravilhoso de sempre diz assim: você mesmo. Lembre-se de que você é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Nós nos sabotamos quando cruzamos os braços. Nós nos sabotamos quando dizemos que alguma pessoa não tem mais jeito, quando alguma situação do mundo no nosso cotidiano não tem mais jeito, quando nós nos limitamos dizendo isso só acontece comigo, ou quando você não exerce a sua liberdade dizendo eu não sei fazer, eu não consigo, não é para mim, ou tudo dá errado para mim, ou por que só comigo acontece isso? Não, gente, você pode. Você pode, você pode pedir ajuda, você tem conhecimento à disposição. Hoje em dia, o conhecimento ele é pleno. Você encontra conhecimento num clicar no seu celular, no seu computador, ao ligar a televisão. Você pode aprender a todo momento, a toda hora. Eu digo para vocês que eu tenho um hábito de sempre procurar alguma coisa que me traga conhecimento. Às vezes, até na televisão, eu procuro aqueles documentários com fatos históricos, com conhecimentos científicos, que eu acho muito bacana.
porque tem coisas ali que você aplica no seu cotidiano, até pelos fatos históricos, quando você vê os grandes erros de estadistas, de pessoas famosas em diversos campos do conhecimento, das artes, do seja lá o que for, você vê como não deve ser feito ou como deve ser feito, né? Como inventores fizeram, como grandes empresários fizeram, e você fala, poxa, olha lá que ideia legal que ele teve. Poxa, eu podia fazer, mesmo que em um nível mais modesto, aquilo no meu negócio. Eu poderia aprender a determinado, é, 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 vamos dizer assim, ter algum novo conhecimento através de um novo curso, de uma nova instrução, de uma nova orientação. Por que não? Nunca tem, não há idade para isso. Acho que até o último dia a gente tem que estar ali aprendendo, não é? Eu tenho uma mãe que desencarnou com quase 95 anos, plenamente lúcida, porque ela fazia palavras cruzadas até perto do dia que ela desencarnou. Ela fazia palavras cruzadas, ela assistia os noticiários, ela conversava com todo mundo que ia visitá-la. Então ela manteve vivo o seu espírito, no sentido de exercer a sua liberdade, liberdade de aprender, liberdade de instruir, liberdade de manter-se ativo e consciente da necessidade evolutiva que nós temos, que é no dia seguinte estar um pouquinho melhor. Era isso que eu queria falar para vocês, finalizando aqui. O Franklin Roosevelt, né, que foi um grande estadista, dizia: o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca fez coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro. Olha que legal. Não tem problema, errou, refaz o caminho. Feriu alguém, pede desculpas, faz as pazes, explica o seu problema, a sua limitação, expõe aquilo que você tem de melhor a oferecer. E quando você vê, novas portas se abrem, novos amigos aparecem, novas situações de luz aparecem, e a sua liberdade vai estar sendo exercida da melhor forma possível, de forma plena. Lembrem, sem ferir o direito do semelhante. Esse que eu queria lembrar vocês aqui. Muito obrigado.